Você que está acompanhando a gente traz mais um bate-papo. Eu sou o Pablo. Eu sou o Marcelo Puxain. É isso. E a gente está trazendo um candidato a vereador. Eu estou falando com ele, Buiudo Vianello. Seja bem-vindo. Obrigado pela recepção. É muito importante para mim fazer parte da construção que vocês estão criando. Vocês são meus amigos, meus irmãos. Então, assim, já desejo desde já sucesso total, rapaziada. O topo é o limite para vocês. Parabéns. Obrigado. Valeu mesmo. E, assim, o intuito desse bate-papo é realmente... nós nos conhecemos já, mas é realmente o povo conhecer um pouco mais a respeito do Buiudo Vianello, tá? Eu começo essa dinâmica aqui com duas perguntas. Eu vou fazer em duas etapas. Acho que dá para a gente começar dessa maneira. A primeira pergunta que eu faço é: quem é o Everton Gomes? Everton Gomes é isso que vocês veem hoje e sempre, porque assim, eu sou o pretinho lá de trás que foi criado no Vianello, na Praça do Vianello, brincando, uma vida saudável, onde a gente podia se divertir sem preocupação alguma, com meus irmãos, o Emerson, o Torrores, o Diego Quadrado, a Sandra e a Tânia, que são as tias da escolinha, e meu primo Carlos, meu primo Luiz. Então, assim, o Everton Buiu é um menino que não pulou etapas nenhuma da juventude, que viveu o extremo. Aprontei muito. Siqueira tem muitas histórias. E também, como comunidade, quando a gente era mais novo, a gente tem muitas histórias. Se a gente for até contar, é um livro que sai. Esse é o Buiudo Vianello, que muitas pessoas ainda acham que existe. Não, mas a maturidade veio, a responsabilidade veio. Então, hoje acho que o Everton do Vianello está enterrado. Então, hoje tem uma nova versão do Everton, é o Everton Buiudo Vianello. Você acha que não tem um pouco em você da essência do Everton? A gente conhece você por Buiu, então é até estranho te chamar pelo nome. Eu te conheci há muitos anos como Buiu. Sim. Tá? Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu queria separar realmente em duas etapas. Sim. Porque hoje a gente está frente a frente com o Everton, mas a gente também está frente a frente com o Buiudo Vianello. Então, essa é a segunda pergunta que eu queria trazer. Quem é o Buiudo Vianello hoje? O candidato Buiudo Vianello? Vambora. Dá um geral para mim. Quem é o Buiudo Vianello? Hoje o Everton Buiudo Vianello é um cara sério, que não se permite mais errar, não se permite mais brincar, não que não exista o Everton antigo dentro de mim, mas que a sociedade um pouco teve que calar. Pra gente alcançar esse objetivo, a gente tem que se demonstrar muito capacitado. E eu busquei essa capacitação, fui estudar bastante, sou formado em engenheiro. Então, assim, trabalhei em algumas empresas renomadas em Jundiaí, algumas metalúrgicas, estagiei numa empresa potência que é a Schneider. Então, assim, hoje o Everton Buiudo Vianello é uma pessoa que constrói família, mas além de construir apenas uma família, é o Everton que vem pra política com muita seriedade, de já ter em mente: eu não posso errar, porque se eu errar, eu tranco a porta para meus irmãos que vêm atrás de mim. Esse é o Everton Buiudo Vianello, o político que hoje se faz presente à escuta, de ouvir a população, de saber as dores deles. Sim. Então, a cada dia é um aprendizado, mas um aprendizado com discernimento, de não oferecer nada pra ninguém. Eu tenho que buscar. E sem oferecer, se eu conseguir, já é... vai ser super bacana de chegar pra população e falar assim: não era uma promessa, mas foi um compromisso que eu criei com vocês. Isso vai ser importante. De ter esse vínculo, de escutar. Amanhã, não porque vocês são meus amigos, mas existe uma necessidade no bairro de vocês. Nunca é em prol de vocês, é em prol da comunidade, do coletivo. Exato. E eu poder oferecer isso pro coletivo, porque se eu ajudo você, Pablo, se eu ajudo você, Marcelo, eu estou ajudando minha mãe, porque Jundiaí vai se tornar uma cidade melhor. Exatamente. E entrando nessa pauta, eu trago uma pergunta que está amarrada justamente nesse tema. Isso. De novo, a gente tem que apresentar para o eleitor que está do outro lado quem é o Buiu.
tá? Ainda nesse gancho, o que te levou para a política? Qual que foi a tua principal motivação para entrar na política? Uma das principais, acho que é o momento de você querer construir e deixar um legado. Então, assim, na tua área você não quer ser só mais um, você quer ser o melhor. Então eu vou explicar um pouco das dores que me trouxe para a política. É surpreendente muitas vezes da vida quando a gente grita e não é escutado. Isso rasga nosso peito, sangra de uma forma que, o que eu preciso para ser escutado? Então foi o posicionamento. E hoje dentro da política eu enxergo isso de não somente eu gritar, mas se você gritar, eu vou falar para você, eu tô aqui. Você vai ser a voz do povo. Então, assim, eu quero trazer a minha face para ser a voz do povo. Só vai ser a simbologia Everton Bui do Vianello, mas quem tem que ter voz é o povo. Exato. Ainda nesse tema, você quer perguntar alguma coisa, Marcelo? Na sequência. Vamos lá. Olha, ele tá planejando. Ele tá planejando. Calma aí, irmão. É desse jeito aí. Ele tá articulando ali. Ainda nesse gancho, quando a gente fala de... não tem como entrar na política sem falar em dores, sem falar em necessidades, né? E falando justamente, pegando ainda nesse gancho, pegando esse tema, você tem uma pauta. Tenho. Certo? Sim. Qual que é a sua pauta hoje? Qual que é a sua... bandeira. Isso. A minha bandeira. Porque assim, vamos falar de maneira mais técnica, mas de uma maneira que o ouvinte entenda. Correto. Você tem uma estratégia. Você Sim. tem algo que você está mirando. Olha, eu vou focar nisso. Porque as dores são muitas, né? Sim. Qual que é hoje? Se o Buiu sendo eleito, qual que é a estratégia? Quando a gente vem pra política, a gente vem com uma ideia de ser a revolução. De a hora que a gente chega dentro da política, a gente fala assim: eu vou fazer isto, vou aplicar aquilo. Mas quando você entra na política, você enxerga uma maneira muito superversiva de não é tudo que eu vou alcançar. Exato. Então, assim, e eu vinha com inúmeras bandeiras, fui até questionado se eu levantaria a bandeira do racismo. E, irmão, eu não levanto a bandeira do racismo. Eu sou a bandeira do racismo. Exato. Eu sou a bandeira do racismo. Então, isso não é uma pauta a ser discutida. Também existem outras pautas, segurança pública, mas não é para um ou dois bairros. Jundiaí tá lastimável. Segurança pública, vou falar até dentro do Vianello, que eu tenho propriedade para isso. Sim, gente. Temos uma vizinha nossa que foi sequestrada dentro de casa, ficou refém em algumas horas. E assim, ao lado do nosso bairro tem a Vila Ares, tem um batalhão. Isso não deve coibir um pouco. Daí a pessoa fala assim: nossa, como vou entrar, mas a polícia chega muito rápido. E hoje a criminalidade nem se aplica a pensar que, nossa, não, eles vão e pronto. É uma crescente, né? Sim, é necessidade, são muitos pedintes, muitos andarilhos. E assim, infelizmente ou felizmente, Jundiaí é uma cidade muito solidária. Então assim, as pessoas pedem e recebem muito. Às vezes você vai no semáforo, tem pessoas que recebem mais que salário mínimo. Sim. Então assim, e vai ofertando para outras pessoas vindo para dentro da nossa cidade, entrando. Na hora que a gente vai ver, a gente se torna refém deles, porque você oferece muitas vezes. E a partir do momento que você não mais oferecer, eles vão brigar, eles vão xingar. Então assim, sim. E vou um pouco mais na segurança pública. Hoje 80% do empreendedorismo é feminino. Você pega o centro da cidade de Jundiaí, não existe mais. Você vê que todas as lojas estão migrando para os bairros. E as mulheres estão tomando conta da sociedade, literalmente. Isso é muito expressivo para nós também entender. Exato. Que as mulheres serão as potências do futuro. Então quando a gente para observar as mulheres com lojas de roupa, doceria, calçados, em diversos a gente fala da progressão da mulher exatamente dentro do avanço, dentro da melhoria de comportamento, dentro da mudança cultural. E assim, voltando lá no seu primeiro raciocínio, dentro desse bloco que a gente está dialogando aqui, defendendo a pauta, etc. e tal, eu acho que
Questões como questões raciais, empoderamento feminino. Sim. Eu acho que isso realmente tem que deixar de ser pauta e ser necessidade. Isto. É isso. Sabe, eu vou te falar uma frase que eu acabei de ouvir, que a gente se faz presente e quando a gente tem pessoas importantes ao nosso lado, eles querem compartilhar tudo que é de sua importância. Exato. E ela lendo uma pessoa que hoje é a Graziele, que faz parte da minha vida, pô, minha companheira, me acompanha em todas as batalhas. Ela me trouxe uma reflexão, ela fez uma leitura e falou assim: nossa, eu li um texto muito interessante. Sabe o que diferencia da mulher preta da mulher branca? A oportunidade. Exato. Olha o peso disso. Então, assim, você vê que lá atrás tem nomes que tem que ser citado dentro da televisão. Elisa Lucinda. Olha a potência. Aquele tempo ninguém entendia. Mas hoje a mulher é uma potência e representa muitos anos. Exato. A E a... reequiparação social está chegando agora. Exato. E você percebe que a gente ainda tem muito caminho a trilhar quando a gente começa num assunto de política e a gente já está debatendo um pouco das questões que nos afligem. Sim. Eu não quero estender muito porque hoje o nosso tema é realmente conhecer o Buiú como candidato. O Marcelo tem uma pergunta e eu acho que é capciosa, cara. Tá bom, só deixa eu terminar, só para não ficar vago. Claro. Do empreendedorismo, e você vê a dificuldade da segurança pública. Hoje as mulheres têm que trabalhar com as portas fechadas, com a campainha na porta. Então você tem que tocar a campainha para a empresária vir abrir a porta e atender. E hoje, que ser humano tem tempo na vida, tudo que a gente faz é correndo. Tudo que a gente faz é correndo. Imagina isso, tudo que a gente faz é correndo. A gente perde de movimentar o dinheiro da nossa sociedade. E porque também a prefeitura não induz isso do comércio local. Devia ter uma proximidade de prefeitura e comerciante que fosse gritante para a gente entender uma cultura que é vasta. Exato. O judeu é rico por causa disso. Eles movimentam tudo dentro do reduto deles. Eles não... E quando não tem, ele busca apenas uma vez, cria para não precisar mais de ninguém. E a gente não tem essa mentalidade. Ou a prefeitura também. Porque assim, a gente é treinado pra não enxergar isso. Então assim, hoje o Everton Buiú enxerga de uma forma diferente. Mas não vou ficar falando muito de segurança pública, só de racismo. Tem outras bandeiras. Tem. A cultura. Tem várias. A cultura. Bares, comércio e entretenimentos. Se você parar, olha dentro de Jundiaí. Aonde são os lugares que nunca se apagam? É um único lugar. 9 de julho. Por quê? Elitizado. Exato. Entende isso? É muito. A nossa cidade, infelizmente, elitizada. A cidade não é para nós. Jundiaí é uma cidade muito cara para se habitar. Muito cara para se habitar. Então, assim, se o nosso dinheiro circulasse dentro, infelizmente não é dessa forma. E também vou falar um pouco para você que o TE é muito importante a gente observar também, tá? Quem tem perto entende o que é isso. Então, hoje eu tenho um amigo que tem uma filha. A menina é um carinho, Pablo. É um carinho. Mas a nossa sociedade não oferece muito para eles poderem crescer e desenvolver. Então, assim, a gente precisa olhar para muitos aspectos. Muitos. Mas, assim, agora, só finalizando, que eu acho que você não vai nem perguntar. Irmão, sabe qual é a melhor bandeira de todas? Qual? É ouvir a população, é dar voz para ela. A população tá gritando. E assim, eu vou falar para você inúmeras bandeiras, mas sabe que o vereador deveria ser disposto a andar bairro por bairro, fazer uma reunião dentro do bairro. Quais são as necessidades? Pauta. Exato. É aquilo que a gente falou no outro bate-papo, que não é sobre não é simplesmente ser ouvido e interpretado, né? O problema tá que o problema hoje, o maior problema na minha visão particular do Pablo é realmente a gente ser ouvido e interpretado. É aquela máxima, né? Não era bem isso que eu tinha dito. A gente tem que ser ouvido da maneira correta. Porque na vida existem 3 verdades: a minha, a sua. Exatamente. E a verdade. Exatamente. É exatamente isso. Eu acho que a gente compartilha do mesmo raciocínio, né?
Agora que era aquela pergunta, pode mandar, Marcelo. Ele tá estufando. Tá. Ele Tá deu uma grandão. suspirada aqui, que eu até lá Desculpa. tossiu. Tá Vamos grandão, lá. até tossi atrás Vamos dele lá. pra ele falar, tá Deixa grandão. eu vou sair da frente aqui, ó. Eu tô imaginando agora você quando chegou na sua política para pegar seu cargo lá, né? Vamos dizer assim, eu vou te dar um exemplo como eu, por exemplo. Eu tenho minha barbearia. Sim. As pessoas que não conhecem chegam na barbearia e falam assim, viu, o dono tá aí? Sim. Porque ninguém imagina eu, dono. Sim. Ninguém imagina você, um vereador. Sim. E eu imagino pra você como foi quando você chegou lá e falou, eu vou ser candidato a vereador. Como foi isso daí? Ô Marcelo, eu vou falar pra você que a gente chega com um pensamento. A gente chega pensando que, eu vou ser candidato a vereador, olha o ênfase. E a gente se prepara um pouco. Vai se preparar ao longo do tempo mais. Mas, irmão, de verdade, se hoje eu alcançar, eu vou ser uma potência, irmão. Porque o que eu quero, primeiro de tudo, eu não posso perder nunca isso. É a humildade de olhar no olho do Pablo e falar assim, irmão, que saudade de você, me dá um abraço aqui. O tempo é rei, o tempo passa. Se a gente não levar melhor do que a gente aprendeu, porque nas minhas andanças no bairro, eu deixo muito claro, as pessoas me questionam porque ninguém se faz mais interessado na política. Sim. E se você errar, primeiramente, Marcelo, eu sou cristão, eu estou envergonhando o nome do meu pastor. E segundo, tem uma palavra bíblica que te diz honrar pai e mãe. Imagine minha mãe saindo na rua, as pessoas, elegemos só o seu filho e o que ele ofereceu, às vezes a nossa mãe passou até fome para criar a gente. Então a gente não pode desconstruir isso. Ela tem que sair na rua e falar assim, a melhor escolha que a gente fez foi eleger teu filho. Meu, parabéns pelo filho que você tem. Porque a gente já deu muito trabalho na vida, a gente não quer mais oferecer isso. Existe desculpa, vou entrar no assunto de vocês. Existe também uma questão de evolução como sociedade. Sim. Eu acho que a gente tem que olhar para todas as nossas ações, elas refletem na sociedade como um todo. Correto. E a partir do momento que a gente pertence a uma sociedade e a gente faz algo que ao invés de progresso leve ao declínio, Viu? o declínio é nosso. É Sim. isso. A gente, Eu vou até te falar um negócio até interessante. A sociedade não permite que vocês entendem que é nós, Sim. erramos. Então a cobrança vai ser muito, muito maior. sim, Muito. E eu já me faço disposto a essa cobrança. Porque quando eu cheguei na política, eu vejo que dentro da nossa política, eu vou fazer a pergunta até pra vocês. Quantos negros e quantas mulheres a gente tem eleito em 19 pessoas? não. Isso acho que a gente chegou a falar disso. Isso é uma barreira. É uma barreira. Ela é real. É real. Ela tá ali. É palpável, Paulo. E realmente os negros, eles têm uma visão mais apurada dessa barreira. Sim. Porque eu sou dos anos 80. Eu nasci nos anos 80. Não sou dos anos 80 prioritariamente, Sim, mas nasci nos anos 80. Nascemos. Então o que acontece? A gente tem um exercício. Né? A gente passou por algumas circunstâncias, algumas situações, então a gente sabe interpretar, a gente sabe quais são as barreiras que a gente enfrenta. Por mais que hoje o desenho como sociedade ele seja um pouco diferente lá dos anos 80, dos anos 90 até aqui, mas a gente sabe que tem muita coisa, a gente tem muito chão para caminhar ainda. Tem. Tem muito chão. Isso é que acontece. Eu vou te falar aqui, muitos, não vou nem falar de raça agora, mas muitos dos nossos humildes não se apoiam. Então assim, o dilema brasileiro é você pode estar bem, mas nunca melhor que o Marcelo. E tem muito. Exato. E quando eu venho aqui, eu edifico isso de falar, Pablo, Marcelo, vocês vão ser potência, porque eu acredito em vocês. Porque se vocês alcançarem, irmão, de verdade, eu tô alcançando. E Exato. não é de raça, é porque assim, é princípios. De ver quem você cresceu ao lado, alcançando um patamar diferente e poder aplaudir. Mas, de verdade, isso é uma coisa que as pessoas deveriam imaginar. O lugar mais difícil de estar é sempre o lugar do próximo. Ninguém se faz disposto a se pôr no lugar do próximo. É empatia, né? É empatia.
E a empatia é verdadeira, né? Verdadeira. A empatia é verdadeira. É se colocar realmente no lugar da outra pessoa e entender. De sangrar, chorar, Isso. se ajoelhar. Até porque as nossas experiências, elas podem ser semelhantes, mas nunca iguais, né? Sim. Cada um tem sua experiência particular. Cada um sente de um jeito. As pessoas são diferentes, né? Sim. Então eu acho que tem um pouco de... Além da empatia, a gente precisa entender que... Ser diferente constrói a democracia. Exato. Porque Exato. se todo mundo fosse rico, o Brasil era quebrado e não tinha mão de obra. Exato. Até pra isso existe. A partir do momento... Tem até um filme, né? Que, tipo... Eu não vou me lembrar o nome do filme, mas ele mais ou menos retrata... cai um meteoro, acho que um meteoro na Terra, e aí todo mundo fica milionário. Fala comigo. Eu ia falar que era Armagedon, mas não é. Não é. Tem um filme, é um filme das antigas, ele é um elencozinho meio meia boca, é um filme, mas ele traz exatamente isso aí. E aí, a partir do momento que todo mundo é rico, todo mundo é Não pobre. existe mais mão de obra. Todo mundo é pobre. Sim. Porque Sim. O dinheiro não vale mais nada. Exatamente. Até lembrei de uma expressão, né? Que é como criar dinheiro, não é simplesmente fazer dinheiro. Tem toda uma economia, tem todo um bastidor, né? Tem todo um bastidor. Mas assim, eu acho que a gente se fortalece se ajudando. Sim. Exatamente o que você está fazendo aqui. É um privilégio pra gente ter você aqui. É uma honra. Vocês imaginem pra mim. Ter você aqui. É recíproco, né? A honra E aí sempre é a recíproca. gente, né? A gente Então é uma honra pra gente ter você aqui. Dessa maneira que a gente se fortalece. Sim. É olhando para as pessoas, Sim. entendendo que a gente tem que se aproximar mesmo. Sim. Embora a vida seja Corrida. um desafio, a gente se aproxima dessa maneira, né? Sim. E você tem um conteúdo muito legal. Cadê outra pergunta capciosa? Não, agora eu vou ir perguntando, vou falar. Pode Fala, falar, irmão. Que fala nem- com a gente. Tava falando o prazer de ter você aqui, porque você é o Buiu É do o Vianello, que a gente conheceu lá na época do Siqueira, Sim. que estudava junto, que a gente se encontrava nos pagodes por aí. Sim. De calça boca de si. De Freedom Fog. Nossa, Que versão ruim. fazia aquela pizza na calça preta, fazia pizza branca. Enchi o cabelo de blontor. E depois veio a fase da calça Essa social e parte camisa não tinha. social. Você pintou o cabelo de amarelo que eu sei. Ô, sabe que eu me recordo do Marcelo? A gente tudo quietinho assim, ó. Vinha o Marcelo. Sapato caramelo. Cinto caramelo. Calça preta, tava zerado. Metia uma camisa abóbora. Eu falei, me assassinou a moda pretinho. Mais tempo bom. Você vê? E assim, é muito interessante. Pensando do outro lado. Hoje a gente venceu a sociedade. Sim. A estatística já não faz parte mais da nossa vida. A gente Sim. superou Se essa você parar estatística. pra analisar, as pessoas daquela época, cara, Quantos é tem? poucos que tá aí. É poucos. E muitos dos Nós que estamos estão, aqui hoje. muitos dos que estão, É. não pensam dessa forma que a gente tem que construir. É só viver um dia após o outro. Infelizmente, tem pessoas amigas da nossa época lá, cara. Muitos tá preso, muitos nem aqui não tá mais. Sim. Mas só que hoje a gente tá aqui vencendo. E tem vários caminhos, né? Mas quando você vê as pessoas nas posições que elas chegaram, é legal de ver. O caminho mais largo sempre é mais fácil. Exato. Então, e foi uma coisa que eu trouxe. Chega, viu? Chega. Foi todo mundo embora. Aparecendo rua aqui hoje. Aqui é o miolão. Essa parte você pode mandar pro podcast. Aqui é o miolão do Santa G, viu? É. Corta pra gente aqui. Aqui é o miolão do Santa G. Então tem ônibus na porta, a gente tem que dar uma pausa. A gente ainda tá Esse maturando a estrutura. literalmente é o bate-papo da vila. É o bate-papo na Irmão, vila. deixa eu falar pra você. Isso é o... Quem viveu é pura humildade. Com potencial, irmão. Sim. Isso é humildade com potencial. E todo mundo pode falar assim, nossa, mas que... Nossa, minha bocanada. Quando vocês forem convidados a vir no podcast da vila,
vocês vão entender o que eu tô falando. Irmão, aqui é um sentimento, eu olho pros lados aqui, é uma surpresa. Fala que eu tô mais à vontade que no sofá de casa. Aqui é top. O objetivo é esse, a gente tem que se divertir. Sim. Tem que se divertir. Porque assim, política é séria. Sério. A política é séria. Ela é séria. Mas a gente, aqui nesse bate-papo, a gente traz um pouco de descontração. Sim. Para realmente... Não tem nada ensaiado aqui. Sim. Não tem nada ensaiado. Aqui é tudo... A gente quer fazer ao vivo. Sim. O programa, por enquanto. A gente vai manter esse formato, mas a gente melhorando um pouco a questão da estrutura. A gente está numa rua de fluxo intenso. Sim. A gente traz esse formato ao vivo. Mas o objetivo da gente era esse. E só cortando um pouquinho de vocês, eu acho que, assim, irmão, eu tenho uma mentalidade diferente de muitas pessoas. A gente está aqui trabalhando, porque é um trabalho também. Sim, não é só uma sim. brincadeira, só uma descontração, acho que é um trabalho. Então eu não posso deixar vender no que eu acredito. Exato. Então, assim, eu peço a câmera aqui, olhar bem dentro da câmera, para você jundiaense que acredita na diferença. Não é somente Everton, o Everton conseguirá construir, mas também a gente tem um rapaz humilde que vem de uma família que o pai era sucateiro e hoje está lutando para ser prefeito de Jundiaí. Então eu tenho que edificar muito isso. Gustavo Martinelli vai ser uma potência para Jundiaí, irmão. E vou falar com você, outro parâmetro, somos todos aqui empreendedores. Ricardo Benassi vai surpreender Jundiaí. Ele é um empresário fora da curva. E que se a gente enxergar dessa forma, mas imagina uma pessoa que sabe extremamente fazer política, que é o Gustavo Martinelli, e um empresário que enxerga o empreendedorismo. Imagine o empreendedorismo dentro da prefeitura, de fazer nosso comércio local, de não precisar mais comprar de fora de Jundiaí. Jundiaí é uma cidade de agricultores. Imagine a gente dando oportunidade para eles de reduzir nosso comércio, ter a rotatividade dentro da nossa cidade. Irmão, vai ser incrível, de verdade. Sim. E também vou me vender, porque assim, me faço disposto, estou preparado. Não é fácil, mas estou preparado. Porque assim, política fala assim, você entende? Não, politicamente tem que praticar muito. Meu, que é muito importante na política é todo dia você querer aprender um pouco mais. E eu me faço disposto a todo dia estar aprendendo pelas andanças, pela rua, junto com o Adriano, meu assessor. Meu, de verdade, tem hora que você não pode nem ser emotivo, senão toda hora você tá chorando. Se for uma pessoa com depressão, com síndrome do pânico, se fazer presente aqui, a pessoa chora o dia inteiro. Porque são tantas coisas que se você escuta, que você não consegue imaginar o que é uma vereança de Jundiaí, o que a população passa de verdade. Né? E assim, você vê que a gente não consegue, a gente vem brigando, a gente enxerga tanta coisinha na política e fala assim, meu, mas como eu não enxergava tanto, é porque hoje eu me faço disposto a enxergar. Sim, e assim, sim. E o ser humano hoje leva a política muito, eu vou lá, às vezes acho um santinho no chão, ou vou votar nesse. Irmão, toda pessoa, essa é a matéria que tem que vir pra escola, política. De construir, da pessoa entender, parar de querer vender voto nas comunidades. É até interessante um fato, eu fui na comunidade, você sabe que eu ando todo, por causa do futebol, joguei muito futebol amador. Sim. Toda comunidade tem um time de futebol amador. Aí os caras vêm brincar comigo, ei Will, compra meu voto. Eu falei, daí eu brinquei, R$200 eu compra assim. Então vamos fazer assim, vamos dividir aqui, R$200 por 48 meses, dá 13 e pouquinho. Eu falei assim, irmão, posso te pagar parcelado? Eu te pago até R$5, pago juros. Pablo, seu voto vale R$5 ao mês. Meu, que ridículo. E ninguém pensa nada disso. Às vezes você vê que tem até alguns vídeos, não vou falar nome, não vou citar nome de candidato, mas do pessoal tomando cerveja, colocando preferido no carro. Meu, que democracia é essa? E enquanto o povo não se fazer presente a entender, vai ser isso pro resto da vida. Colocando contraponto no que você falou, não é bem um contraponto, né? Mas assim, existem duas características, eu como eleitor, como municipalista, eu posso falar. Existem duas características que a gente tem que levar em consideração hoje. Primeiro, a descrença. Sim. A descrença é natural. Porque frente a tudo que a gente viveu,
Maldito frente... é o homem que confia no Exato. Frente a tudo que a gente viveu. Frente a tudo que se trouxe. Porque tivemos boas ações, Sim. mas tivemos ações muito ruins. Então isso descredibiliza o eleitor que não procura se aprofundar. Como mudar essa situação? Sim. Tá? Então esse é um contraponto que a gente tem que considerar. Aquele eleitor que recolhe o santinho do chão é o cara que está desacreditado. A gente precisa ganhar essa pessoa de volta. Esse é um ponto. E o outro ponto é que existe um trabalho de... existe uma questão de confiança. É como você falou. Tem toda uma estrada que precisa ser percorrida para poder trazer o eleitor contigo. Mas sabe o que acontece? Eu cito muito isso nas minhas andanças, nas minhas conversas. Eu não quero confiança. Eu quero oportunidade. Sim. Confiança você conquista. Exato. Então assim, ninguém confia em ninguém do dia pro Não, outro. não. É Não, oportunidade. E hoje é também interessante. Uma das pautas que eu trago quando eu tô abordando as pessoas na rua. Eu falo: você tem candidato a vereador? Não tenho. Posso te levar aqui uma reflexão? Ah, pode sim, me convence. Eu falei: não preciso te convencer. Só mostrar pra você. Quantos vereadores bateram na tua porta? Ah, nenhum. Então, já te interrompendo um pouco e colocando, dando uma alinhada, né? No que eu disse, quando eu falo a questão de confiança, realmente assim, quando você adquire um bem, quando você compra um carro, você precisa de referência. Sim. Eu não conheço a marca, mas eu tenho referência. Isto. Então isso é a questão da a confiabilidade. Vamos mudar essa palavra. É a mesma coisa de oferecer um H, que você sabe a marca que é, do carro, ou te oferece um H e te oferece um W. Qual você vai escolher? O H. Entende? Entendi. Existe essa desproporção. Entendi. Mas existe, a gente, assim, vamos colocar no sentido de confiabilidade. Sim. A confiabilidade ela tem que ser construída. As tuas ações, por exemplo, de bater de porta em porta e falar com o eleitor, olhar no fundo do olho e entender as dores, Sim. é uma ação que traz confiabilidade. Sim. Você está próximo de mim, entendeu? Você não é uma pessoa desconhecida com frase... É o que eu sempre digo. Frase feita, discurso pronto, Sim. palavras técnicas. Sim. O povo está cansado disso aí, Sim. né? O que vende a pessoa hoje, infelizmente, é a popularidade. Se ele tem uma rede social, tem 10 mil seguidores que sejam dentro da cidade, ele vai fazer um marketing de eu sou o melhor. Eu falo pra você que os 10 mil não vai alcançar, mas ele vai alcançar umas 500, 60 pessoas por simpatia, não por trabalho. Então assim, hoje a gente nasceu numa era que quando a gente queria mandar uma mensagem pra alguém, a gente tinha que ter pelo menos uns 10 cruzados no bolso, na lan house, pagar meia hora, MSN, e a pessoa nem sempre estava online. Hoje você faz alguma coisa, você pega seu celular. Sim, a dita cuja da globalização, né? A gente viveu grandes revoluções, principalmente na área de tecnologia. Eu trabalho com tecnologia, inclusive, né? Essa é a minha atividade principal. Pra falar. Então, assim, a gente viveu grandes revoluções. E uma delas mas é uma faca de dois gumes, tá? Sim. É uma faca de dois gumes. As pessoas têm que entender que uma hora ou outra, Sim. se você não usar bem, Sim. você pode causar o efeito contrário. Imagina isso dentro da política. Exato. Imagina isso a gente dentro tá da vendo política. isso, a gente tá vivendo isso, né? A guerra de ódio de vem comigo. Não quero porque eu quero construir uma política. E a pessoa servia. Aí depois fala assim, não, eu vou querer sair como candidato a prefeito. Sim. O outro se sente, não, mas ele tem mais popularidade, ele vem de um trabalho de 20 anos dentro da política e eu sou uma pessoa que está aqui dentro. Quem me conhece são os funcionários públicos. Exato. Eu preciso disseminar alguma coisa que tire o foco dele, porque senão eu perco a política. Aí começa a guerra de ódio. Se eu fosse vice, você prestava, mas se não é meu vice, eu vou te atacar até a morte. Esse é o problema. Ninguém fala mais de política. Exatamente. Esse é o problema. Vira lado A, lado B. Só Baile que... Funk Rio de Janeiro, sabe aquele que a gente, quando a gente assistia? Mencionou Baile Funk do Rio de Janeiro. Eu tô até acompanhando um
podcast que fala da República das Milícias. É Sim. muito legal. É muito legal. Ele fala sobre... Ele fala diversos temas, traz um pouco sobre a ascensão das milícias, etc. e tal. Ele fala... E ele traz justamente alguns elementos do que a gente está abordando, né? Só que no final das contas, o interesse é incomum. Sim. O interesse é o mesmo. Sim. Nós temos lado A, lado B. Qual o final dos dois? É o interesse em comum. É o C. Se a gente se unir, lá na frente a gente derruba os pequenos e fica os grandes. É o C. Sempre é o C. Exatamente. Vamos para a pergunta capciosa. Olha lá. Ele deu uma suspirada. Ele não tá nem falando. Ele tá só olhando dentro do meu olho e falando assim: agora eu te pego. Vambora, Marcelo. Isso é a vida. O que é isso aí? Você tá gravando? Quase. Pode vir, irmão. E aí, Marcelão, quer trazer alguma coisa? O que você me diz? O que você me fala do candidato? Candidato, o Buiu tem que falar, né? Já me conhece. O Buiu já falou tudo. Eu acho que... Falei tudo não, Marcelo, só falar pra você que hoje, entendendo política um pouco, porque falta muito pra entender bastante, irmão. Mas hoje a gente tem pautas aqui que a gente conversa. Se tiver fazer 10 horas de podcast sem descanso, a gente conversa, porque é um tema que hoje a gente tem que se fazer presente, porque senão a gente fica pra trás. Até porque a política, ela é um organismo gigantesco. E quem não gosta de política é governado por quem entende muita política. Exatamente. Você aí, na política aí, a eleição hoje, domingo, amanhã, segunda-feira, qual que é seu primeiro trabalho a ser cumprido, assim, que vai... Minha lista tá aqui. A primeira da lista vai ser o quê? Marcelo, atuar eu não posso, que isso é o 1º de janeiro. Então, assim, que o espírito já era atuar. Sim. Mas eu quero me fazer presente já a entender como funciona. E na câmera, entender, conversar com quem já está atuando, de entender como funciona corretamente todos os mecanismos. Todos. Exato. De falar, eu estou aqui e já quero entender tudo. Porque quando eu assumir, Marcelo, vou até falar igual o menininho, eu vou ser imparável. Porque assim, eu tenho que trazer isso. Sim, e tem isso falando dentro da política. Agora falando do lado humano, fora da política. Marcelo, segunda-feira, o Everton, o eleito do Vianello, eu voltaria pra rua e tem algumas pessoas que eu prometi um abraço, irmão. E isso vai mostrar a minha parte humana. De falar, realmente ele veio pra nos representar. E fazer um vídeo ali, eu alcancei. E outra coisa, irmão, todo mundo tá aí muito... Eu trabalhei exaustivamente. Eu, Adriano, andamos muito. E nosso trabalho foi de casa em casa. Irmão, ele me pergunta às vezes, quantas casas a gente bateu? Eu falei assim, não pensei. E não quero pensar. Irmão, de verdade, eu tô descansado dentro de uma palavra que diz, faça a sua parte, que a minha eu faço. Isso é Cristo. Então, irmão, você vê no meu semblante, todo mundo tá desesperado. Eu tô muito... Pablo, eu fiz minha parte. Eu sei se eu alcançar ou não alcancei. Eu fiz minha parte, irmão. E foi muito genuíno de conhecer novas pessoas, entender o que o povo sente. Porque as minhas dores pode ser que não sejam as suas dores. Então, irmão, eu viria pra rua, porque eu prometi pra umas 10 pessoas. Se eu alcançar, eu vou vir aqui bater, vou te dar um abraço. De pessoas que estão desacreditadas à política. De pessoas que são petistas roxas. Que eu falei, irmão, deixa eu falar pra você pode ter, mas é em prol da nossa sociedade. E eu tô te pedindo a oportunidade. E a pessoa abriu o coração e falou assim, nossa, que semblante de paz. Eu vou te dar a sua oportunidade. Meu, ô Pablo, esse sentimento de estar na rua e de conquistar isso, meu, é muito incrível. Mas é isso, né? Existe todo um trabalho, vai existir todo um mandato. Tem toda uma caminhada, uma jornada aí, né? E a política é como a gente falou, deixar claro. Eu no papel de entrevistador aqui tenho que deixar claro, principalmente para o ouvinte, que a política é muito mais complicada do que parece. Muito. Então a gente trouxe, quando eu falei lá atrás que o bate-papo tem que ser descontraído, porque se a gente entrar na seara técnica, a gente falar de orçamento, de falar de aprovação, sim, de licitação,
Sim. Que é uma coisa que poucos entendem. Tem uma série de E que tá gritando aí, viu? Sim. Mas só tá gritando porque é ano político. Porque senão, irmão, deixa eu falar pra você, e eu vou te dar até uma reflexão. Se não fosse ano político, será que esses vereadores que hoje expõem o outro lado viriam contar pra toda a sociedade o que ocorre? Irmão, de verdade, não. Não. A porta estaria trancada e nós estaremos sendo enganados. Olha o calor que está. Você já foi na praia em Jundiaí? Não. Existe uma praia dentro de Jundiaí, você sabe. Irmão, como existe uma praia, se eu passo na 14 de dezembro, quando chove, está alagado. Se eu vou no São Camilo, você entende o que eu falo? São Camilo, o esgoto a céu aberto. Tem todo um aparato que precisa ser revisto. O trabalho precisa ser feito. Sim. Depende de nós. Exato. As escolhas serão... Exato. A semente plantada hoje serão os frutos de amanhã. Então as escolhas de hoje vai refletir no amanhã. Mas fazendo o papel de advogado do diabo, eu acho que existe, de novo, existe toda uma caminhada. Sim. E existe todo um entendimento de como que isso funciona. Quais que são as oportunidades. Sim. Né? Sim. Para poder começar a atuar. Porque as dores são muitas, né? Sim. As dores são muitas. Não é uma semente também que vai mudar o mundo, Pablo. Exato. Isso eu tenho que desconstruir. Ele vai vir, ele tá... Meu, e não é só porque eu tô aqui no podcast que eu tô... Não, você é a potência, irmão. De verdade, eu não vou mudar o mundo. Eu não vou mudar o mundo. Mas eu serei a primeira semente plantada que florescerá. Isso eu quero ser, irmão. Quero não. Eu irei ser. Então, mas a gente... só querendo não é poder. Eu vou ser. Mas isso, filosoficamente falando, a gente muda o mundo. A gente muda. Você entendeu? Sim. Porque o efeito que você não vê hoje, Sim. ele é... Você não vê a olhos nus, mas ele é gigantesco. Vai embora para suas casas. Meu Deus. Cara, tá passando o Mike na Vilares. Não entendo aqui. Você já mexeu com os pontos de ônibus aí? A gente tava demorando mais de 15 minutos, antes era em 15 Já mexeu com os pontos de ônibus? Isso aí a gente não pode reclamar. Pelo Sim, menos que sim. deixe mais e mais. Sim. Agora, de novo, retomando o raciocínio, a gente muda o mundo, sim. A gente muda o mundo. Uma atitude que parece pequena hoje, amanhã é... E ousadia. Sim. Tem que ser ousado. Porque a partir do momento que você faz o que todo mundo faz, Isso é igual. você tem os mesmos resultados de sempre. E é o que tem acontecido um pouco na política. As pessoas têm que pensar fora da caixa. Sistêmico. A gente vai ter sempre os mesmos resultados. E Jundiaí, eu acho que você pode entrar nesse assunto até melhor que eu. Jundiaí é uma cidade de um potencial enorme. Nem me diga isso. É uma cidade de um potencial enorme. Somos quase 500 milhões de habitantes. Exatamente. Quase 500 milhões de habitantes. E assim, vamos falar um pouquinho de... Eu lembrei de um assunto agora que a gente trocou nos bastidores. Sim. Eu trabalho na metrópole, trabalho na Grande São Paulo. A gente já falou disso. Uma cidade que no Cabo dorme. Exato. Eu escuto muita gente falando: puta, eu vou pra Jundiaí. Eu vou pra Jundiaí porque é mais tranquilo. Sei. Como que você acha que fica o planejamento disso? Porque a tendência é crescer, a população crescer. Irmão, já vou cortar. Não existe planejamento. Não existe, né? Não, irmão, de verdade, não existe. Existe planejamento financeiro. Arrecadação, irmão. Isso, existe um planejamento. Assim, vou falar aqui. Vou te trazer até uma reflexão, tá? Vamos refletir junto. Sim. Eles induzem a cidade a pensar: Jundiaí é uma cidade excelente para se habitar. Eles estão corretos. Jundiaí é uma cidade Sim. perto da metrópolis, em questão de assalto, até de saúde, de vida. Jundiaí arrebenta São Paulo. Arrebenta bem no meio. Mas deixa eu falar pra você, a mesma indução que tem de habitação. Marcelo, me fala aí com propriedade. Quantas pessoas que habitam em Jundiaí vieram de outra cidade de São Paulo que moram nos condomínios que gastam no seu comércio? Nenhuma. Não. Jundiaí, a cidade dormitória, eles moram em Jundiaí, faz o mesmo percurso que você, vai pra São Paulo, trabalha o dia todo, chega em casa, dorme. Isso 5 dias da semana.
No sábado ele acorda cedo e fala pra família dele, fala assim: vamos na casa da minha tia, aonde fica? Na mesma metrópolis. Então, Exato. o dinheiro não circula dentro da nossa reduto. Não. Isso é um ponto que me incomoda um pouco, tá? Sim. Quando a gente olha pra isso, porque assim, não longe também de falar assim, a cidade é exclusividade nossa. Não. Não é exclusiva, a gente não é dono da cidade. Mas por outro lado, a gente tem um crescimento exponencial e onde está o planejamento, onde está a estruturação disso? Isso reflete quando chove. Quando chove. Ou as ruas do centro. A gente tem. Cara, tem parte do centro que não tem calçada. A infraestrutura construída lá atrás, será que comporta todas as construções hoje? Antigamente, o Rio Guapeva alagava, lembra? Sim. Lá atrás, que o pessoal dava até de jet ski? E hoje? Será que o rio alaga porque somente chove? Não. Porque é muitas construções que jogam Sim. as ramificações dentro do rio. A hora que vai ver, chega em determinado momento que a água não consegue expandir, ela se aglomera e começa a subir. Irmão, tem gente ainda no século XXI que Sim. perde a casa por enchente dentro de Jundiaí. Oh, não pode. Não pode. Não pode mais. É isso. justamente isso que eu tô falando. Se você tem as margens da cidade, porque você tem os grandes condomínios, você tem condomínios, não vou citar nomes, Sim. mas você tem condomínios de alto padrão, Muitos. etc. e tal. As margens da cidade, quando você vem na região central, isso não reflete o crescimento da cidade. Sabe quem mora na nossa cidade? Quem? MC Rian, cara. Dentro do condomínio. MC. Bora. Até o cara migrou de São Paulo que entendeu que Jundiaí é uma cidade top. Olha Exato, só. exato. Olha disso? Exato. Mas Jundiaí é realmente uma cidade top. A gente. E é igual você falou, fica a reflexão. Porque esse bate-papo é justamente para expor um pouco Ele disso. poderia estar morando dentro de Alphaville, uma cidade top que todos os funkeiros devem morar. Porque assim, eles vêm de imagem também. O funk vem dessa imagem. Mas não, comprou um terreninho aqui em Jundiaí e construiu. Deve ser pequenininha a casa dele ali. Então assim, até ele percebeu isso, que a cidade de Jundiaí é uma cidade boa para se molhar. Daniel, o cantor sertanejo, Sim, o Daniel. morava dentro de Jundiaí. Nem tanto, acho que a Tem- esposa dele é de Jundiaí, que isso. mora ali no Campos Isso. Elíseos ali. Isso. Sim. Eles casaram aqui Ratinho. casaram inclusive aqui no Monte Castelo, que é Sim. na entrada da vila aqui. Sim. Que é na entrada Do Santa da vila que fica o bate-papo na vila. Mas quer que eu fale um negócio pra vocês muito interessante? Entendeu? A gente é famosão, viu? Santa Gertrudes ontem, Pablo, era um bairro que tinha 30 casas. 30 casas. Sim. Santa Gertrudes está chegando. Não está chegando tão próximo, mas está a caminho de se tornar o Eloy Chaves. Eloy Chaves é uma cidade dentro de Jundiaí. Ninguém precisa vir pro centro de lá. Sim. E vocês têm que dar Sim. méritos também ao vereador de vocês daqui. Que não. Mas ajuda muito dentro do bairro. É uma pessoa. Entendeu? Sim. Então é importante a gente Louvável. enxergar isso daí. Porque existem muitos ataques. Eu poderia estar aqui falando mal dele, mas não. Eu tenho que exaltar isso como pessoa, pra você ver que a minha política é muito desconstruída. Sim. E tem outras pessoas que tem que ser exaltada. Tem. Eu não falei o nome dele porque não convém. Mas assim, ele tem que ser exaltado como político. Então assim, você vê que eu não conheço o fundo, eu não posso falar com propriedade. Mas o que o olho humano vê é muito mais compreensível que o coração sente. Exato. E eu acho que falta. A gente olhando para isso, eu acho que a gente precisa de mais pessoas com as mesmas características, trabalhando da mesma forma. Você de novo, a gente vai voltar no lado A, lado B. Não existe lado A, lado B, porque no final é tudo por um interesse em comum. Correto. Todos teriam Sem exceção. que. Não exato. E quem fala que a exceção tá fora do dominó? Exatamente. Quem fala que tá fora do dominó? Agora, cadê a pergunta capciosa? Ele tá pensando ainda, irmão. Tomou toda a água. Ele já tomou umas 3 águas Não. dessa aí. Daqui a pouco você vai falar assim: ô, dá licença que Olha eu lá. preciso ir no banheiro ali. Tanta água que ele. Até aqui, ele já deu umas 2 estufadas no peito aqui. Tá hidratado e pra voltou 2025. Já tá hidratado pra 2025. trás. E aí, Vou te Marcelo? falar uma coisa que eu descobri ontem, cara. Ontem eu descobri isso. Você sabe que eu sou do esporte, né? Sim. E o esporte aqui em Jundiaí, que eu pratico, que é a capoeira, virou um esporte símbolo da cidade de Jundiaí. Você sabia Sim. disso? Ontem virou. Sabe com quem esporte. estava agora há pouco?
Hã? Com o Dentinho. Sim. Fazendo uma reunião de conceitos só população negra. E é nosso... a gente tava entendendo dentro dessas reuniões qual vai ser a posição que será oferecida para os negros de Jundiaí. A gente tava nessa reunião agora. Legal. Então assim, Eu tô irmão, muito- ele diretamente, ele é meu concorrente, mas deixando muito claro que as pessoas têm que entender isso. Concorrência não é inimizade. Ele Mas não esse- é meu inimigo. E no fundo a gente tem algo em comum. Foi o que você me disse agora. Exato. A gente briga por uma pauta. Então assim, nós negros queremos ênfase. Estamos dispostos a ênfase. Estamos capacitados a ter esse ênfase. Então, você vê que era algo que não é bandeira minha, como eu disse, eu sou a bandeira. E é algo que eu não cito pra rua que, eu negro preciso. Irmão, de verdade, eu sou bom no que eu faço. E quem conhece a política não de maneira superficial, desculpa, né? Então, pode continuar que Quem eu- conhece. Olha lá, estufou o peito. Olha lá, falei do Quem dentinho lá, já conhece- queria até gingar já. Quem conhece a política de maneira não superficial sabe que a política que você está praticando, por exemplo, sem atacar candidato nenhum, é uma política limpa. Sim. É uma política que, por exemplo, a minha atenção vai chamar. Sim. E tem várias pessoas que conhecem a política não de maneira superficial. Porque quem conhece de maneira superficial tem a necessidade de balizar e avaliar esse tipo de ataque, enfim. Irmão, até bancado o pessoal tá tomando na política. Olha na metrópole aí. O cenário que virou. Primeira Sim. piada. Sim. E eu vou falar pra você que eu vou até É terrível, adiante. né? Olhar pra isso. E ele é muito instruído no que faz. O M é muito instruído no que faz. Ele deve ter lido aqueles 48 regras lá e deve estar aplicando em todo mundo. Ele é muito persuasivo, ele desconstrói todo mundo. E sabe o que ele tá vendendo? Popularidade. Exato. Ninguém vendeu política. Ninguém vendeu política ali. E infelizmente a superficialidade hoje ela é voto vencido. Sim. Quem se fizer mais popular comanda São Paulo. Exatamente. Exatamente. Isso me preocupa um pouco. Corta pra mim aqui. A gente tá bate-papo na vila. Aqui é o Santa Gertrude, nós estamos no fluxo. Então, algumas vezes a gente vai cortar o bate-papo porque não tem jeito. O pessoal passa gritando, passa Essa é a ônibus, realidade. É isso aí. E é isso, com isso que vocês vão conviver por enquanto. Então, voltando pro tema, a gente realmente vê isso acontecer e me preocupa. Porque qual tipo de qualidade que a gente vai colocar? Agora eu vou falar pra você, não é o tipo de qualidade que a gente vai receber, mas que iremos oferecer para nossos filhos. Porque Exato. essa vai refletir não agora, mas daqui 10, 15 anos. Isso vai ser um reflexo. Entendeu? E as pessoas se esquecem da primeira palavra antes de falar de um político. Qualquer título que você tenha, de qualquer maneira, a pessoa que está envolvida com a política, ela é um líder político. Líder político. E tudo envolve política, tá? Exato. Igreja, todo mundo fala assim, tem coisas que eu não discuto. Futebol, política e religião. A política tá dentro do futebol, da religião. A política tomou conta de tudo. Então assim, Política faz parte da sociedade. discutam política. Política engloba tudo. Política se faz presente em todos os meios que você viver na tua vida. A política se irá fazer presente. Exatamente. Exatamente. E se a gente for filosofar um pouco mais e se aprofundar mais filosoficamente, até no reino animal tem política. Né? Tem. Quem manda? Exato. Eles fizeram. Eu assisti na Discovery sobre as colônias de formigas, que é um negócio muito interessante. Trabalham pra quem? Pra rainha. É sempre a rainha. As operárias, mas assim, tem punições. Tem Existe hierarquia. Hierarquia, exato. E sabe o que é interessante? Nessa mesma Discovery, eu assisti um documentário sobre os chimpanzés que foram introduzidos novamente na natureza. Inacreditável pensar que eles formam um gangue. Eles perseguem os seus adversários. Eles assassinam um para manter de exemplo. Então, a política nada mais é que ela, desde que a sociedade existe, ela faz parte da sociedade. Então não adianta falar, eu não gosto de política. Não. Então,
cara, você não... Então, pegue seu banquinho, ó. E saia de mansinho. E aí? Pode perguntar, Marcelo, eu tô calmo. Vou voltar hoje. lá onde eu tava. Volta. Sobre o esporte que a gente tava, né? Sim. Que eu sou do esporte, né? Jogo uma capoeira, descobri ontem que virou um esporte Cultural. símbolo da cidade. Sim. Né? É porque eles fizeram um movimento, eu vou te explicar que agora, tá vendo? Isso é um pouco entender política, é discutir Sim. e se fazer presente ouvir. Antes existia um paradigma que você sabe que existem muitos nomes de capoeiristas que davam aula. Sim. Existia uma guerra entre eles. Não sei, não vou nem falar guerra, mas existia uma discordância. Camisa, né? Ah, você é capoeira Brasil, eu sou cultura? É a camisa. Não. Então existia uma rincha. Irmão, hoje todos se uniram, irmão. Não tem mais guerra. É em prol da cultura, da capoeira, irmão. Não tem mais guerra. Eles entenderam diretamente o que é política. Irmão, você tem 30? Eu tenho 50. Eu tô perdendo. Vamos vir aqui, vamos conversar, vamos se unir. A gente vai formar 80. Exato. Isso que eles fazem hoje. Então, assim. E também é o sistema, né, que oferece. Pô, o pessoal da antiga. Porque acho que também não é só na capoeira, mas em tudo da antiga existia essa rixa. E hoje você vê que as pessoas se fazem mais dispostas a conviver no mesmo ambiente que as outras. Então, assim, irmão, não é cultura, a Muzenza. Nem sei se existe Muzenza aí. O primeiro grupo meu foi Muzenza. Muzenza. Capoeira Brasil. Irmão, é a capoeira. Ponto. É a capoeira. Então, assim, se todas as pessoas, se todos os outros. Carnaval. O carnaval em Jundiaí foi em abril. Irmão, desculpa, abril é Páscoa. Me desculpa, abril é Páscoa. Exato. Então, assim, era mais fácil ir pra desfile com os ovos de Páscoa e entregar pra comunidade. E daí fala assim, mas sabe o que acontece? Se eles fossem unidos, erguesse uma diretoria incrível. Você também participou do carnaval? Sim. Sim, desfilamos com o nego velho. Foi. Aprendeu a fazer samba com o nego velho. Muito. Entendeu? Então, assim, se todo mundo se unisse dentro, todas as escolas de samba, a gente não aceita. Não. A gente não aceita e criar uma representatividade com uma pessoa que crie ordem dentro, que não represente nenhum deles. Uma pessoa que seja extremamente distante de tudo que eles acreditam. Só para comandar finanças, diretrizes, funcionaria. Mas, infelizmente, hoje o ser humano sempre está disposto a sobressair em cima do outro. Mas no momento que eles acordarem e falam assim, irmão, fazer um carnaval incrível para nossa cidade. Irmão, o carnaval de Jundiaí ia ser bonito. Hoje, infelizmente, você vê nas escolas de samba, tem 100 componentes, 200 componentes. Eu acho que não passa disso, né? É pequeno. É, pequeno. Então, assim, eu lembro quando era na 14 de dezembro. Lembra, Pablo? Nem. Gigante. Na 9 de julho, quando tinha o Rio, o córrego corria no meiozão. Gigante, que o pessoal quase caía dentro do... Hoje o desfile da escola de samba tem 300 metros a avenida. A hora que a bateria esquenta, esfriou, acabou. É isso. Então você tá o ano inteiro pra ficar 10 minutinhos na avenida. É constrangedor ouvir isso, de falar assim, eu não vivo mais essa cultura. Mas é constrangedor, porque assim, isso também faz parte do que eu sou. Eu não posso falar pra você, não, Marcelo, carnaval. Não, faz parte do que eu sou. Sim. Lembra-se a pergunta que você falou do Everton? Desculpa. Isso é o Everton. Desculpa novamente. O Everton que jogou futebol na comunidade. O Everton que desfilou com o nego velho. O Nós Everton tava na que... mesma bateria. Sim. A gente, no Império lá de Campo Limpo. Foi mesmo? Tava na mesma bateria. Sim. O Everton que brincava. Ó, pra você ver como a gente era evoluído. Pega. Não era de... Era de bicicleta, De irmão. bike. Na praça pegando fogo. Ó, esconde. Não era 2 ruas. Era o VLN inteiro por dia. Era 50, 60 p. O Irmão, problema é que tinha gente que ia pra cá pra dormir, nunca mais se achava. E você procurando. irmão, isso. Mas isso é infância. De nossas mães ficarem sendo. Vou falar pra você aqui. Sabe que eu me recordo da minha infância? Como o Everton. Tinha um menino que andava com nós, Fernando. O apelido dele era Banana. Irmão. E nós, numa luta, jogando bets no meio da rua. Com 3 bolinhas de tênis guardado. O moleque chegava, ele pegava um cabo de vassoura. Sabe aquele fininho? Irmão, dava uma vontade de enforcar. Ele não errava uma. E que saía gritando pra rua. E depois de lá a gente parava o futebol. A gente parava a bets. 3 horas da tarde. Hora de Tebas. Nossa. O Pablo vai falar um pouco de Tebas. O couro comia, irmão.
Era diversão o tempo Isso era inteiro, viver, né? Era outra realidade também, né? Sim. As ruas eram menos perigosas, a gente tinha a comunicação. Eu acho que até a união era diferenciada Sim, naquela irmão, época. a gente, pipa, que jogou Sim. futebol, que brincou na praça de pega-pega de bicicleta. Meu, viveu a melhor fase da nossa vida e a Exato. gente não sabia disto. Mas a gente tinha uma característica que a gente tinha, era uma estrutura social muito boa. Sim, sim. Muito boa. A gente tinha talvez menos poder aquisitivo, mas a gente tinha uma estrutura social muito boa. Sim. A gente tinha Naquela época não tinha nem celular, não tinha. bons não tinha celular. princípios, uma boa educação. Sabe quem tinha celular naquele tempo lá? Quem? Torrones. O Emerson Torrones. Corta aqui. Era um celular. Olha, esse é um fone. Era desse tamanho. Isso. Ah, Pesava uma 3 antena. quilos, Isso era o flip que abria. Isso. Ó, tum. pesava 5 Metia quilos. na cintura aqui. Ia pra festa assim, tão cromado. Não, eu tinha. O tijolão, meu pai tem até hoje. Eu tinha um Alô Fácil BCP. Sabe o que ele fazia? Ele com a bateria ultra fina, ele tinha um palmo de grossura. assim. Ele tinha um caderninho tudo de coisa. Não, depois corta na edição. Não, Ele isso aí digitava o código lá, ouvia a coisa da polícia. Não, tá pegando é de improviso, é bate-papo. Tinha os tijolão. Os caras, na época que saiu o celular, era. O tempo de Era- Grimes. Não, mas bem antes disso você tinha que ser acionista, né? Você tinha que comprar ações. Sagitário. Era a melhor coisa que tinha. Era molequinho. Eu gostava, eu ia. Festa de preto, meu. Sagitários era festa de Sagitários. top. Festa Sagitário. Quem lembra do Sagitário, então assim? Babu. Eu apresentei lá como mestre Sala Mirim pela Escola de Samba Eldorado. Mestre Sala Mirim. Outra potência aqui. Falar de carnaval e não lembrar de Eldorado é uma mentira. Todos os negros de Jundiaí fizeram parte da Eldorado. Todos os negros, que é de verdade, se intitula negro, fizeram parte da Eu Eldorado. vou além. Eu vou além. Oh, Eldorado, vem contagiar essa alegria. Tchá, 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 tchá. Ah, Que os caras lá. emoção. Vou abrir elas no meu Isso pai. vai. Você é louco. Ô, Isso vai. Sabe o que era bateria? Eu não falei que ele tava suspirando, ele tava. Tava guardando. É que lembrou. Só que é um momento de nostalgia. A era do 2000 se aproxima, você é louco. Olha lá. Top. E sabe quem que era Quem o mestre tava de lá na bateria? frente? Nego velho. Ali é. Você é Irmão, louco, eu não sei qual é o milhão daquele cara não caiu, mano. irmão, ali era potência no samba, Não sei hein? como não caiu. Ele ensinou tanta gente a fazer samba, mas tem muito negro aprendeu direito, tá? Não. Mas ele ensinou tanta gente a fazer samba Sabe o que que é ele incrível. fazia? Ele tava lá na frente da bateria. Fala pro cara, bate tamborim. O cara errava, ele vinha com a baqueta do surdo. Pô, na cabeça. Irmão, imagina, Acertava. bateria, 70 pessoas. 70 pessoas estão na bateria. Acertava. Ele falava assim, ó. Você tá tocando errado. Sim, Irmão, lá na sim. frente, sim. Ou Você não lembra da expressão? brecava só. Toca pra mim ver. O cara tá ligado. Aí Ele, ficava não, irmão, assim. vai lá no cantinho aprender. Você não lembra da expressão? Não atravessa o samba que o nego velho vem vindo? O homem era brabo, hein? Oi, Não atravessa o samba que o nego velho vem vindo. Conta a risada. E atravessasse o samba. Ó, a gente, pra encerrar, eu vou te falar uma coisa aqui. Faz tua chamada, se apresenta, fala nessa câmera aqui. Você tá mirando pra mim aqui? Então o Buiu vai falar com vocês nessa câmera aqui. Pessoal de Jundiaí, eu acho que dia 6 já está às portas. E é um momento que a gente pode refletir junto. A gente quer a antiga política ou quer construir algo diferente. E eu me faço preparado a isso. Então eu peço o apoio de todos vocês, que vocês possam me apoiar. E eu quero sim alcançar para representar a cada um de vocês. Eu acho que quando agora você digitar 35110, Jundiaí vai ter nome. Everton Buiu Vianello, eu vou ser a voz de cada um de vocês. E sim, apoiando Gustavo Martinelli e Ricardo Benassi, votando 44. Vá às urnas, vote 44. O 44, essa mentira que existe aí de estar inelegível, é pura balela. 44 está presente e eles vão ser a potência de Jundiaí. E eu estarei junto, porque eu sei que vocês vão me dar essa oportunidade. Então, 35110. Confirma. Vai aparecer um rapaz de cor negra. Bonito, tá? Vou me vender bem. Bonito. 35110. A hora que você vê um pretinho bonito de terno lá,
confirma, é eu mesmo, é Everton Buio do Venelo. Muito obrigado. E conto com o apoio de vocês e também agradeço aqui desde já vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe, que Deus prospere na vida de vocês. Eu acho que essa é a palavra correta. Prosperidade. E vocês vão ser uma potência, irmão. E lá na frente fala assim: ei, Negui, eu fui lá no comecinho, hein? Abre de novo aí que vamos falar de política agora. Eu, Everton eleito, quero falar de política com vocês. Eu profetizo isso na minha vida também. De lá na frente a gente se enxergar com estrutura para poder abraçar quem vem atrás de nós. Aqueles que não teve oportunidade, a gente fala assim: eu tô na política, o Pablo tem um podcast, o Marcelo tem um podcast, é empresário. Às vezes, a gente salva até vida aqui, irmão. É enorme ter Irmão, você aqui. E só a última coisa. Muito obrigado. Pra não passar batido. Claro. Só pra não passar batido. Rapaziada, isso foi incrível. 3 negros falando de política e mais 2 negros sentados falando de política. Irmão, isso daqui vai ser histórico. Claro. Ninguém entende, mas isso daqui já rompeu barreiras. E obrigado pela atenção de vocês. Tamo Irmão, junto, cara. E aonde eu pisar, eu poder alcançar, eu não sei quais são os princípios de Deus na minha vida, mas eu vou exaltar vocês dois, porque é importante levar os meus irmãos comigo aonde eu pisar. Entendeu? De falar assim: irmão, eu tive uma oportunidade lá atrás. Pablo e Marcelo me deram uma oportunidade de expressar um pouco de Everton Buio do Venelo, que hoje caminham juntos. E não morreu não, tá? Caminham juntos ambos. E que eu fico feliz, irmão, de estar aqui podendo representar. Quantas pessoas não queriam estar no meu lugar só de tentar? Irmão, e a frase que eu disse lá: a diferença de nós é que a gente não tem oportunidade. Eu tô tendo. E, irmão, eu não tô esperando nada de ninguém. Eu tô construindo a minha oportunidade. É isso. Então, fica desde já aqui. Irmão, isso é uma potência. Potência. E obrigado novamente. Deus abençoe vocês. A gente que agradece. É um privilégio. Irmão, o privilégio é todo dia. Só da gente acordar já é um privilégio. Mas quando a gente acorda, final do dia, cansado, então aqui, ó, 3 negros. Ninguém vai entender nunca o que isso representa pra nós. Nunca, nunca na vida. E poderia ter mais ainda, hein? Podia estar Niltinho, Torrones, entendeu? Nildo. Tem uma galera, Chapoca que não faz mais parte da gente. É isso aí. E pessoas que não foram esquecidas. A gente cita porque não foi esquecido, isso é importante. Exato, exato. Davizão. A gente ainda vive o luto do Davi. Rafael. As pessoas que se foram. Pablo. Ficou uma póstuma homenagem a esses. Sim. E além que você citou essas pessoas, eu acho que o mais impactante no momento foi a perca do Davi. É. E que a gente sente muito ainda, porque ele era muito próximo e morava em frente da minha casa. E crescemos juntos. E eu me recordo que ele pegava um pão francês, colocava uma barra de chocolate no meio. Eu nunca tinha visto isso. Ele dava a primeira mordida, era no portão, ele ia, cortava no meio. Da visão, era um cara. Irmão, top. Olha, aí já existia política, Pablo. Dividia. Irmão, ele fazia tanto favor para as pessoas, sem pedir nada em troca. Não, da visão era gente da gente. Sim. Mas é isso, às vezes leva a gente a se questionar uma série de coisas. Sim, né? até uma coisa que eu vou praticar aqui agora, irmão, de verdade. Depois que a gente perdeu o Davi, comecei a colocar em prática isso. Fiz uma homenagem ao Fausto, porque ele foi campeão pelo Paulista de Jundiaí. Um amigo nosso, olha quanto amigo bom a gente tem. E eu fui parabenizar ele pela atitude de não só de ser campeão, mas de ser uma pessoa com um semblante positivo, sim, de conquista. E aqui também parabenizo vocês, irmãos. Não pode passar batido isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Irmão, de verdade, aonde eu estiver, conte comigo. Eu sou irmão de vocês. Então, assim, a palavra amor não é palavra simples, não é jogada ao vento. Eu amo vocês porque vocês fizeram parte do que eu construí até aqui. Obrigado, meus irmãos. A gente que agradece. Foi um prazer enorme. Tamo junto. Tamo junto. Sempre.